Talvez você nunca tenha experimentado um grande amor. Ou talvez tenha vivido um e ele tenha te destruído em silêncio. Talvez tenha acreditado no que os filmes, livros e músicas repetem à exaustão, que o amor verdadeiro redime, salva, cura, completa. E talvez tenha descoberto cedo ou tarde que isso é uma mentira conveniente, talvez a mais devastadora de todas. Vivemos cercados de narrativas que romantizam o amor até torná-lo uma obsessão coletiva. Desde crianças, somos treinados para desejar o encontro mágico com a pessoa certa. Uma alma gêmea. Alguém que finalmente nos entenderá por inteiro, nos aceitará com todas as falhas e apagará a solidão como se ela nunca tivesse existido. Mas o amor romântico raramente entrega o que promete. Ele seduz com o encanto da completude, mas cobra com a moeda do sacrifício. Muitas vezes, o que chamamos de amor é apenas projeção, um espelho de nossas próprias carências, traumas e fantasias. Não amamos o outro, amamos a ideia de sermos amados, amamos o alívio que essa fantasia nos traz, e é por isso que, mesmo quando dói, voltamos. Mesmo quando o outro já foi embora, deixamos a porta entreaberta. Porque o amor romântico não é apenas uma busca, é uma necessidade enraizada em nossas inseguranças mais primitivas. A ideia de sermos escolhidos por alguém entre bilhões nos dá a ilusão de que, enfim, temos valor. Mas, e se o amor romântico for, na verdade, o disfarce mais elegante do desespero humano? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais sombrios do século XIX, enxergava o amor romântico como uma armadilha da natureza. Para ele, o amor nada mais é do que uma ilusão criada para garantir a perpetuação da espécie. Um impulso cego que usa a consciência como hospedeira. Ele mesmo viveu relações atormentadas, sempre fugidias, nunca estáveis. Morreu só, convencido de que o amor é um truque cruel, feito para nos enganar e manter a roda da vida girando, à custa da nossa paz. Mas o mais perturbador é que Schopenhauer não odiava o amor. Ele o temia. Temia o poder que ele exercia sobre pessoas inteligentes, lúcidas, sensíveis. Temia o quanto seres racionais estavam dispostos a se humilhar em nome de uma paixão. E talvez esse temor seja a única lucidez possível diante de uma promessa tão sedutora e tão insustentável. Porque o amor, quando romantizado, se torna uma miragem. Quanto mais você corre atrás, mais ele se desfaz. E ainda assim insistimos, como náufragos emocionais, agarrados a pedaços de fantasia, torcendo para que dessa vez seja diferente. Mas talvez o que nos destrua não seja o amor em si, seja a ideia que vendem sobre ele. E que seguimos comprando, como se, sem ela, nada mais fizesse sentido. O amor romântico, ao invés de nos libertar, muitas vezes nos aprisiona, porque carrega dentro de si uma expectativa impossível, que o outro nos complete. Mas ninguém consegue completar ninguém. Estamos todos quebrados em pedaços diferentes, tentando desesperadamente que encaixes provisórios pareçam eternos. O problema é que esse desejo de completude nos cega. Idealizamos o outro. Projetamos nele aquilo que gostaríamos de ser, aquilo que gostaríamos de ter ouvido, aquilo que nunca nos deram. E assim, começamos a amar uma imagem, um reflexo, não uma pessoa real. O amor se torna uma construção frágil, sustentada por esperança e fantasia. Um castelo de cartas erguido no meio de um furacão. E quando esse amor idealizado não corresponde, o resultado não é apenas decepção, é colapso interno. Questionamos nosso valor, nossa beleza, nossa dignidade. O amor que deveria nos dar asas nos arranca o chão, e o que sobra, muitas vezes, é apenas o vazio. Um silêncio ensurdecedor. Somos ensinados a medir nosso sucesso afetivo por símbolos frágeis.
mensagens respondidas, promessas feitas, beijos dados, aniversários comemorados. Mas o que sustenta o amor quando a paixão evapora? E ela sempre evapora, sempre. E então começa o jogo perigoso. Tentamos reacender o que se apagou. Forçamos sentimentos. Imploramos por atenção disfarçada de carinho. Aceitamos migalhas. Toleramos ausências, desprezos, traições emocionais. Tudo em nome de um ideal que já não existe mais. E talvez nunca tenha existido. O que estamos realmente buscando, no fundo, é confirmação. Alívio. Um sinal de que somos desejáveis, importantes, necessários. Queremos ser vistos, tocados, reconhecidos. Mas o amor que depende da validação constante é um amor doente. E amar sem amor próprio é como respirar sem pulmões. Simone de Beauvoir, filósofa existencialista e uma das maiores pensadoras do século XX, viveu um relacionamento complexo com Jean-Paul Sartre. Uma união que desafiava a monogamia, o ciúme, os papéis tradicionais. Apesar do amor e admiração mútua, Beauvoir enfrentou inúmeras crises. Em suas cartas e diários, ela desabafava sobre a angústia de amar alguém que, por escolha, não era só dela, e descobriu, dolorosamente, que amar é também aceitar a perda constante do controle. Que não existe garantia, nem justiça, nem retorno proporcional ao que se dá. O amor, quando verdadeiro, exige entrega. Mas entrega não é submissão, é escolha, é consciência. Beauvoir compreendeu que o amor romântico tradicional impõe uma lógica de posse, de fusão, de anulação, que nos torna vulneráveis, sim, mas também nos ilude com a promessa de que alguém nos salvará da solidão essencial de estar vivo. Mas ninguém pode nos salvar disso. Amar é correr risco, e muitas vezes perder. Mas perder, às vezes, é também se libertar. Perder um amor idealizado pode ser o primeiro passo para encontrar algo muito mais raro. Um amor real. Um amor que não se alimenta da nossa ausência de si, mas que floresce justamente quando já não precisamos ser salvos. E talvez, só talvez, seja aí que o verdadeiro amor começa. O amor romântico é um produto cultural. Foi vendido, empacotado, idealizado. Antes, casava-se por aliança social, poder ou conveniência. O amor era considerado perigoso, até inconveniente. Algo a ser reprimido, não exaltado. Mas o século XIX transformou tudo. Nasceu a ideia de que o verdadeiro amor deveria ser a razão de nossas vidas. Um amor total, incondicional, eterno. Algo quase religioso que exige fé cega. Fomos ensinados a acreditar que, em algum momento da vida, encontraremos alguém que nos despertará de um sono profundo. Alguém que tocará nossa alma de um modo mágico, místico, inegável. O tal amor da vida. A pessoa que fará tudo finalmente fazer sentido, que nos resgatará da solidão existencial. Essa promessa virou dogma, virou meta, virou vício. Mas o problema é que essa ideia é insustentável. Pessoas mudam, desejos mudam, corpos adoecem, vidas seguem rumos inesperados. O amor, por mais intenso que seja, não é suficiente para manter duas pessoas unidas quando a realidade entra pela porta. E ainda assim, o mito permanece, como uma sombra que persegue os relacionamentos modernos. A qualquer sinal de tédio, de imperfeição ou falha, acreditamos que não era amor de verdade. E procuramos de novo, em outro lugar, em outra pessoa, o mesmo ideal impossível. Essa busca constante transforma o outro em objeto de consumo afetivo. Desejamos intensidade, novidade, êxtase. E quando tudo esfria, como inevitavelmente acontece, descartamos e recomeçamos. E assim, criamos uma geração de afetos relâmpago, de amores que ardem em horas e se apagam em dias, de vínculos que não resistem a uma conversa difícil,
de paixões que se dissolvem com a mesma velocidade com que começaram. Porque o que buscamos não é amor, é anestesia. Esse ciclo destrói lentamente a capacidade de amar de forma real, porque o amor real é imperfeito. É feito de falhas, rotinas, conversas difíceis e silêncios profundos. É muito menos romântico e muito mais humano. Mas ninguém nos ensinou isso. Fomos programados para buscar fogos de artifício, não brasas silenciosas. E o que sobra? Um rastro de frustração. Decepções que se acumulam até parecerem uma confirmação cruel de que somos incapazes de amar, ou de sermos amados. Milhares de pessoas se sentindo insuficientes, achando que há algo de errado com elas por não conseguirem viver um amor como nos filmes, quando, na verdade, há algo de errado com os filmes. O mito do amor romântico é belo, sedutor, cinematográfico, mas, no fundo, é uma ficção construída sobre expectativas irreais e emoções editadas. O amor de verdade acontece nos bastidores, sem trilha sonora, sem roteiro, sem garantias. E é por isso que ele assusta, porque exige presença, paciência, coragem e um abandono radical do mito que nos ensinaram a idolatrar desde sempre. O amor romântico nos engana porque promete que alguém lá fora será capaz de curar o que nos falta aqui dentro. Mas isso não é amor, é transferência. Cura é um processo interno. Nenhuma relação pode substituir o trabalho solitário e árduo de se tornar inteiro. E, paradoxalmente, é apenas quando paramos de exigir que o outro nos salve que estamos prontos para amar de verdade. A geração atual sofre não por amar demais, mas por amar mal. Porque confunde carência com afeto, controle com cuidado, idealização com entrega. Busca no outro um espelho que reflita apenas o que deseja ver. Mas o amor verdadeiro é aquele que nos confronta, que nos mostra o que ainda precisamos curar em nós mesmos. Franz Kafka, tão citado por outros motivos, também tocou esse ponto com sua frieza cirúrgica. Em suas cartas para Felice Bauer, sua noiva por 2 vezes confessava que não conseguia viver ao lado dela. O amor o deixava inquieto, perturbado. Queria a presença, mas temia a intimidade. Precisava dela, mas sentia que qualquer envolvimento profundo seria uma ameaça à sua arte, à sua identidade. Kafka desejava amar, mas o amor o dilacerava. E esse abismo entre o desejo e a realidade, ainda hoje, é o abismo onde muitos afundam. O amor romântico não é uma mentira porque não exista. Ele é uma mentira porque nos prometem que basta. E nunca basta. O que nos sustenta é a capacidade de permanecer inteiros, mesmo diante do abandono. É a escolha de continuar mesmo quando o outro parte. É a maturidade de aceitar que nenhum ser humano tem a obrigação de nos salvar do nosso próprio vazio. Talvez o amor mais verdadeiro que exista seja justamente o que não se fantasia. O que não explode em paixão, mas permanece. O que não idealiza, mas acolhe. O que vê as falhas e mesmo assim fica. O que não precisa completar porque reconhece, já somos inteiros. E talvez esse amor só seja possível no dia em que deixarmos de procurá-lo como redenção. Talvez ele venha um dia, não como resposta, mas como consequência. E quando vier, não trará fogos de artifício nem melodias de cinema. Não virá montado em promessas, nem carregado de planos para o futuro. Ele surgirá no silêncio, nas entrelinhas, no conforto de um olhar que não julga, mas entende. De um toque que não invade, mas respeita. De uma presença que não se impõe, mas simplesmente está. Porque o amor que salva não é o que grita, é o que sussurra. Não é o que preenche, é o que compartilha o vazio. E talvez seja por isso que tantos passam por ele sem notar. Esperam por um terremoto, mas ele se manifesta como brisa. Esperam por um salvador, mas ele vem como espelho.
E esse espelho não mostra apenas o que você quer ver, mostra o que você é, o que ainda não curou, o que esconde, o que tem medo de sentir. E se você tiver coragem de encará-lo, talvez finalmente entenda: o amor não vem para te completar, ele vem para te revelar. E essa talvez seja a revelação que pode de fato salvar.